Você acha que seria mais fácil estudar a nossa própria galáxia ou uma outra galáxia mais distante? Olá, pessoal! Com certeza muitos responderiam, óbvio que é a nossa própria galáxia. Mas a resposta está errada. Para os astrônomos, a Via Láctea ainda guarda muitos mistérios. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. E sem mais delongas, hoje vou apresentar a cada um de vocês um desses mistérios. Então, de olho no nosso vídeo de hoje. Cratera galáctica. Estudar a Via Láctea é mais difícil do que estudar outras galáxias. Isso porque estamos dentro dessa galáxia. Imagine uma pessoa olhando o prédio ao lado pela janela do seu apartamento. Para ela, obviamente, é mais fácil enxergar o prédio ao lado do que seu próprio apartamento. Com isso, é possível compreender a necessidade das constantes atualizações dos mapas da Via Láctea. Ou seja, isso ocorre porque os cientistas estão sempre descobrindo novas estruturas. Por exemplo, somente em 2005 houve uma confirmação clara da existência de estruturas de barras na Via Láctea. Trata-se da junção diferenciada de corpos celestes ao centro da galáxia, de onde se estendem os braços da galáxia. As descobertas aqui apresentadas foram feitas por especialistas durante um mapeamento da rotina da Via Láctea. Houve um estudo detalhado de uma corrente estelar chamada GD1, que está a cerca de 45 mil anos-luz da Terra. GD1 é formado por uma estrela velha e muito mais pobre em metais. Essas estrelas, aparentemente, já fizeram parte de um aglomerado globular. Isso é, eram membros de uma mesma família de corpos celestes, que, unidos pela gravidade, giravam em torno do centro galáctico. Então, esse aglomerado, com o tempo, foi esticando até entrar em colapso, formando uma longa linha de objetos celestes. Explicando de forma simples, seria como um novelo de lã ou um carretel de linha se desenrolando. Normalmente, correntes estelares como o GD1 são muito densas e homogêneas. Mas no caso do GD1, ele é uma exceção. Os especialistas descobriram isso quando mapeavam uma corrente. Disseram que parecia como se algo tivesse atravessado. Como se fosse 2 tiros. São 2 buracos enormes nessa corrente, onde praticamente não se encontra corpos celestes. Sobre o primeiro buraco de bala, não houve muitas dúvidas. As bordas são lisas e o orifício não muito grande. Então, provavelmente, o buraco está apenas sobreposto ao aglomerado estelar onde a corrente estelar se origina. Já o segundo buraco, por outro lado, possui muito mais dúvidas. O buraco é grande e as bordas não são lisas. Especialistas calcularam que o objeto que teria feito esse buraco deveria ter uma massa de vários milhões de vezes a do Sol e um diâmetro de 10 a 20 parsecs. Seria um projétil potente, não acham? O que seria essa bala e quem a disparou? Essas perguntas deixam os pesquisadores inquietos. Primeira teoria, a estrela fugitiva. Desde o nascimento até a morte, que leva bilhões de anos, as estrelas não orbitam o centro galáctico na mesma velocidade constantemente. Frequentemente, por algum motivo, ocorre de uma estrela ser jogada para algum lugar. Por exemplo, pode ocorrer devido a um mau alinhamento dos corpos celestes ou da combinação das forças gravitacionais. Os especialistas já identificaram estrelas voando em alta velocidade. Aliás, o nosso Sol pode ter sido uma dessas estrelas fugitivas. Ou seja, o Sol foi forçado a deixar a companhia das queridas irmãs que nasceram no mesmo berço. Não se sabe ainda o local do aglomerado de estrelas de onde o Sol nasceu. Aliás, não se sabe nem se o aglomerado realmente existiu. Sobre isso vamos tratar em um outro vídeo específico. Se as estrelas semelhantes às da corrente fossem encontradas em torno de GD1 e vistas voando em várias direções, essa teoria poderia fazer sentido. Sobre a identificação da causa da remessa das estrelas fugitivas é uma outra questão a ser estudada. De qualquer forma, isso são apenas teorias. Em suma, as regiões dos buracos da galáxia são completamente incompatíveis aos corpos celestes. Mas, se existe algum objeto compatível, a imaginação é livre. Porém, por enquanto, isso ainda não faz nenhum sentido.
Segunda teoria: buracos negros supermassivos. Acredita-se também que os buracos negros supermassivos sejam a causa do surgimento de buracos na Via Láctea. Este corpo celeste é um verdadeiro monstro galáctico. Os processos ao seu redor ainda não foram totalmente compreendidos. Isso porque é muito difícil sua análise. Constantemente há algo sendo sugado pelos buracos negros, inclusive pelos buracos negros supermassivos. Este algo refere-se a gases e poeiras, que giram em alta velocidade e alta temperatura, formando-se o disco de acreção. Quando esse disco de acreção se interage com o campo magnético do buraco negro supermassivo, acontece de o buraco negro emitir um fluxo de plasma superpoderoso, chamado de jato relativístico. Esses fluxos de plasma são frequentemente observados em núcleos galácticos, onde geralmente há buracos negros supermassivos. Parece um disco galáctico perfurado por um longo espeto. Os jatos relativísticos emitidos pelos buracos negros são altamente destrutivos. Por exemplo, a galáxia central do aglomerado MS 07356-7421 tem duas grandes cavidades abertas por esses jatos. A constelação de Ophiuchus tem uma enorme cratera e há uma cicatriz considerada de grande escala na estrutura cósmica. Essa cicatriz foi causada pelo fluxo de plasma, que queimou uma área de aproximadamente 1,5 milhão de anos-luz de raio. Portanto, a teoria de que as crateras surgiram das erupções do universo possui fundamento. Pode-se dizer que essa erupção é bastante modesta para os padrões galácticos. No entanto, o maior problema dessa teoria é que o GD1 não está localizado no centro da Via Láctea. Até onde se sabe, não existem dois buracos negros supermassivos em uma única galáxia. Apesar de que o buraco negro supermassivo da Via Láctea, o Sagitário A, é muito estável e não emite jatos. Mas não são só os buracos negros supermassivos os únicos a emitirem jatos relativísticos. Tem outros corpos celestes que também emitem jatos, como as estrelas de nêutrons e buracos negros comuns. Mas com isso, surge uma outra questão. Esse corpo celeste não conseguiria ter milhões de vezes a massa do Sol. Terceira teoria: matéria escura. O que os astrônomos fazem quando ocorrem eventos inexplicáveis? Exatamente, eles buscam respostas no multiverso, na matéria escura ou na energia escura. Pode estar relacionado a todos eles ou a qualquer um deles individualmente. De acordo com a hipótese dos especialistas, é possível que o buraco no GD1 tenha sido causado por um pedaço de matéria escura. E esse pedaço ainda pode estar lá. Isso é, pode ser que as cavidades na corrente estelar sejam falsas. Na realidade, ainda não há muitos detalhes sobre as características da matéria escura. Isso ocorre porque a matéria escura não emite luz e interage com outras matérias do universo apenas por meio de sua própria força gravitacional. Mas isso pode se tornar uma história bastante interessante. A matéria escura geralmente forma aglomerados de halos ao redor das galáxias. As galáxias, aparentemente, devido à atração gravitacional de matéria escura, são formadas por matérias inseridas numa espécie de cercado. Acredita-se também que não há matéria escura no disco galáctico, onde os corpos celestes se juntam. Mas e se acontecer um cataclismo e um pedaço da matéria escura deixar o halo que envolve a Via Láctea? Como ainda não se sabe muito sobre as propriedades da matéria escura, não é possível nem saber se isso seria possível. Mas seria possível que a atração gravitacional das galáxias distantes crie algum fenômeno peculiar como as ondas de maré no halo? Ou poderia existir em algum lugar distante múltiplos universos que são afetados por sua atração gravitacional? Bem, independentemente da causa do disparo da bala de matéria escura, não se pode descartar a possibilidade de que essa bala perfurou o disco galáctico e, devido à alta gravidade, espalhou os objetos celestes. Se fosse possível identificar o local do GD1 de hoje há bilhões de anos, com certeza haveria um enorme buraco atravessado na galáxia. Mas, com o passar do tempo, os objetos celestes se movem e o buraco acaba se fechando. E assim, atualmente, restou somente as suas cicatrizes. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. A formação de uma fenda na galáxia pode ter sido causada por diversas razões. Mas uma coisa é certa:
Esse é um daqueles fenômenos em que os especialistas discutem exaustivamente e onde acabam surgindo novas ideias e pensamentos. Pode inclusive acabar alterando completamente teses de física e astronomia já existentes. Será que então pode ser que tenhamos uma descoberta surpreendente no futuro? Vamos acompanhar todo esse progresso. Bom, pessoal, chegou a hora de nos despedirmos aqui no nosso vídeo. Espero que volte nos próximos conteúdos. Temos ainda muitos outros temas interessantes aqui no canal Pipa. Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.